Olá, muito boa tarde. A Fundação Fé e Cooperação está a assinalar 25 anos de existência, 2 décadas e meia marcadas pela promoção humana e pelo desenvolvimento solidário das populações mais carenciadas. Um aniversário e uma missão que justifica a presença hoje entre nós de Susana Réfega, diretora executiva da FEC, e Ana Patrícia Fonseca, que coordena os programas em Portugal. Muito boa tarde, obrigado a ambas por estarem na nossa companhia. São 25 anos, Susana. De que forma estão a assinalar esta data? Certamente olhando para aquilo que já fizeram, mas isso será sempre um motivo apenas para definir melhor e iluminar de forma mais clara o caminho que querem seguir. Exatamente. 25 anos achamos que são motivo de celebração e por isso decidimos celebrar todo o ano, ao longo do ano, com várias iniciativas. Mas também, como dizia, é também um ano que nos faz pensar no futuro e preparar o futuro dos próximos 25 anos, o que vamos fazer daqui para a frente. Ao longo deste ano estamos então a celebrar já agora na Quaresma, com as dioceses, com a Igreja. Enquanto organização católica achámos que devíamos começar a celebrar em casa, com as comunidades cristãs, com as dioceses, mas depois ao longo do ano vamos ter outros momentos para celebrar também com os nossos amigos, com aqueles que estão mais próximos da FEC e também um momento depois de reflexão e de avaliação destas questões da área da cooperação para o desenvolvimento, do trabalho com os outros países e qual o papel da Igreja e da sociedade civil nestas áreas. Por isso há muitos momentos para celebrar. Olhando um bocadinho atrás, como é que foi esta evolução ao longo destas 2 décadas e meia? Isto começou num projeto da própria Igreja, da própria Conferência Episcopal Portuguesa. Fez-se caminho, as coisas evoluíram. O que é que aconteceu neste tempo? Sim, de facto evoluíram e começámos, a FEC tem-se caracterizado por pequenos passos, pouco a pouco, seguros, e de facto nascemos há 25 anos da vontade da Conferência Episcopal Portuguesa, mas também dos institutos religiosos que desde o início também nos apoiaram e que deram origem à Fundação. Inicialmente, em 1990, no âmbito das celebrações dos 5 séculos de evangelização e encontro de culturas, e por isso, desde o início, a Fundação foi criada para fazer a ponte entre a Igreja em Portugal e as outras igrejas que partilham connosco a nossa língua, as igrejas dos países lusófonos. Começámos então por apoiar essas celebrações, que foram celebrações importantes sobre o encontro e o reencontro dos povos na fé, e a partir daí, quando essas celebrações terminaram, surgiu a reflexão do e agora? Celebramos, tivemos este encontro, foi importante, e agora o que podemos fazer? E foi aí que então, mais uma vez, a Conferência Episcopal Portuguesa e os institutos religiosos pediram para se constituir uma pequena equipa que pudesse continuar este diálogo com as igrejas nos outros países e também apoiar em projetos concretos em várias áreas que promovam a pessoa humana, daí também o slogan escolhemos para os 25 anos pela dignidade humana, que desde o início foi a nossa preocupação. E foi assim que começámos, com uma equipa muito pequenina no início, que depois foi crescendo, se foi também profissionalizando ao longo dos anos, até ao que somos hoje. Muito bem. Ana Patrícia Fonseca, a Fundação Fé e Cooperação está presente nos países lusófonos, mas também em Portugal, onde tem em curso diversos programas. Neste momento estamos liturgicamente num período quaresmal e sei que há também um projeto a envolver várias dioceses portuguesas que estão a estabelecer também um laço solidário com um outro país lusófono. Fala-nos um bocadinho desta oportunidade quaresmal também para as dioceses e as pessoas se associarem à Fundação Fé e Cooperação. Sim, como a Susana disse, esta associação, este trabalho com as comunidades cristãs durante o tempo da Quaresma foi o arranque assim, destas celebrações. E aquilo que nós propusemos foi trazer para as comunidades cristãs em Portugal a realidade da Guiné-Bissau e das crianças da Guiné-Bissau. Então propusemos às diversas dioceses apoiar uma causa muito concreta, que são os centros de recuperação nutricional da Guiné-Bissau, que são geridos pela Caritas da Guiné-Bissau. São 25 centros, foi uma coincidência, 25 anos, 25 centros, não foi de propósito, mas foi uma feliz coincidência de nestes 25 anos podermos apoiar estes centros de recuperação nutricional. E o que estes centros fazem
é acolher crianças com fragilidades e com carências nutricionais e acompanhar a criança do ponto de vista médico e com enfermeiros para que possam sair desta situação de fragilidade e, ao mesmo tempo, apoiar as mães neste processo, para ser, quando as crianças saírem do Centro de Recuperação Nutricional, poderem, com a sua família, continuar num processo mais saudável. E então propusemos às dioceses em Portugal poder apoiar, com a sua renúncia quaresmal, estes 25 centros que são geridos pela Caritas da Guiné-Bissau. E com esta ação chegamos a cerca de 60 mil crianças, 10 mil famílias e mais de 300 comunidades. E, portanto, é uma ação que é muito grande, e que contamos também com as comunidades cristãs em Portugal para prestar este apoio. E a nossa intenção, nós trabalhamos, sobretudo, a nossa ação social é sobretudo fora de Portugal, mas achamos que é muito importante poder trazer estas periferias de que o Papa Francisco tanto fala para a nossa vida. São realidades que nos estão muito distantes do ponto de vista daquilo que é a nossa percepção sobre aquela realidade e do conhecimento que temos sobre aquela realidade, e aproximar estes dois países lusófonos através de uma ação muito concreta e num momento também muito simbólico no tempo para os cristãos, não é? Que é este tempo da Quaresma, este tempo litúrgico, de reconversão também, e porque não também de reconversão deste nosso olhar e desta nossa forma de estar no mundo e de ver para além daquilo que os nossos olhos conseguem ver todos os dias quando saímos à rua. Para além deste projeto que está a envolver as dioceses, quem consultar a página na internet da Fundação Fé e Cooperação também tem possibilidade de aceder a um itinerário, a um subsídio de auxílio para fazer esta caminhada quaresmal. É uma forma também de partilharem um contributo, digamos assim, que ajuda a viver a Quaresma também nesta preocupação solidária com o outro. Sim, todos os anos, já desde há uns 5 anos, fazemos esta proposta, na Quaresma e no Advento, uma proposta de itinerário, de viver este tempo litúrgico, e o que trazemos é uma proposta de viver este tempo à luz daquilo que são as preocupações no desenvolvimento, da justiça social, e trazer estas questões também para a nossa oração, para o nosso tempo de preparação para a Páscoa, e sempre convidamos diferentes pessoas com olhares cruzados, com diferentes temas em cada semana, mas a partir da liturgia própria de cada domingo, podermos olhar e rezar o nosso tempo de Quaresma olhando para estas realidades que nos são distantes. E por isso neste ano são 2 propostas muito concretas, uma de renúncia quaresmal, cujo a verba vai reverter para estes centros de recuperação nutricional, e também uma proposta de oração, que essa fazemos todos os anos, de caminho até à Páscoa, olhando para aqueles que estão distantes, mas que com grandes fragilidades e com grandes dificuldades. Susana, é mais difícil nestes dias marcados por crise económica, em que as pessoas andam muito preocupadas com o seu cotidiano, não é? Com a sua estabilidade económica, mobilizá-las depois nesta preocupação com os outros, com aqueles que têm muito menos, que têm carências de toda a espécie e que até estão em países geograficamente mais distanciados. Torna-se mais difícil apelar a este esforço solidário nestes momentos de maior aperto económico que vivemos, não é, no nosso país? Sim, é um olhar que é preciso treinar e exercitar para, de facto, ir mais longe do que a nossa realidade de proximidade. Acho que temos tido um bom aliado no Papa Francisco nesse aspecto, e a mensagem de Quaresma, que alerta precisamente para o problema desta globalização da indiferença, em que temos dificuldade em olhar mais longe do que o nosso pequeno círculo, é um dos grandes perigos que corremos, e a Igreja e nós, cristãos, também estamos sujeitos a essa tentação de não sermos indiferentes ao que pode estar mais longe. E por isso é um exercício que é importante fazer. Eu acho que este trabalho com as dioceses tem sido interessante também nesse equilíbrio. Muitas dioceses optaram pela renúncia ser uma parte para uma questão social da sua própria diocese e a outra parte para a Guiné-Bissau. Por isso, há espaço é preciso ajudar aqueles que estão em situação de fragilidade cá, mas também aqueles que, estando longe, estão apenas a 4 horas de distância de avião. Por isso, hoje em dia, as distâncias também são relativas, e a crise não nos deve fechar àqueles que são nossos irmãos e que
atravessam dificuldades muito mais graves, porque não há um Estado social, não há uma rede de apoio e, por isso, as vulnerabilidades e as fragilidades são sentidas de uma forma muito aguda. E, por isso, eu acho que nem descuidar o que está próximo, mas também não esquecer os que estão mais longe e precisam do nosso apoio. Falámos aqui da Guiné-Bissau, mas a Fundação Fé e Cooperação está a desenvolver programas de auxílio noutros países lusófonos, desde Angola a Timor-Leste. Portanto, é um arco de ajuda solidária que tem neste momento em curso, com diversos países lusófonos. Exatamente. Nós, através da campanha que temos dos presentes solidários, chegamos a todos os países da língua portuguesa. Por aí dá para perceber os locais onde estão. Exatamente. E apoiamos projetos em todos os países que falam português. Depois, de forma mais consistente e mais regular ao longo do tempo, de facto, estamos na Guiné-Bissau desde 2000, portanto, são 25 anos da FEC e 15 anos na Guiné-Bissau, mas também Angola e Moçambique, onde estamos a apoiar projetos na área da saúde, na área da educação e também reforçar as próprias organizações locais, porque acreditamos que o desenvolvimento tem que ser feito pelas organizações do país, pelas organizações da Igreja que estão nesta área social e, por isso, muitas vezes o nosso trabalho é um trabalho de bastidores, que é apoiar estas organizações que já estão no terreno a serem mais robustas do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do trabalho em equipa, do ponto de vista de como fazem a sua ação social. Não se pode criar uma dependência das organizações que auxiliam, exatamente, não é? Essa é uma preocupação que temos, trabalhar entre pares com outras organizações da Igreja ou da sociedade civil, para que elas próprias, que conhecem muito melhor a realidade do que nós, do seu país, das suas comunidades, possam ter um trabalho que tem mais impacto a trazer as pessoas para saírem fora do ciclo da pobreza. Ana Patrícia Fonseca, não apenas nos países lusófonos, digamos, geograficamente mais distantes, mas na nossa realidade portuguesa também há projetos da Fundação Fé e Cooperação a decorrer. Fala-nos um bocadinho dessa área de intervenção da Fundação no nosso país. Em Portugal, aquilo que nós procuramos fazer é trazer a realidade destes países para o espaço público em Portugal. E o espaço público passa tanto por algum trabalho a nível de influência política, para que possamos também fazer estas transformações a nível estrutural e de influência política, de advocacia social, como nós costumamos chamar, não é? Que esta advocar por uma causa, e portanto fazemos este trabalho junto dos agentes políticos e também trazer para o espaço da opinião pública estas questões de justiça social, do desenvolvimento global. E passa muito por uma sensibilização pela forma como nós podemos viver a nossa vida para que outros possam viver melhor. Sabemos hoje, por relatórios das Nações Unidas, que os recursos que existem são suficientes para toda a gente. Mas também sabemos que há uns, por exemplo, a nível de comida, que têm em excesso e há outros que têm de menos. E o nosso trabalho é procurar fazer este equilíbrio. E nós, em Portugal, somos daqueles que consumimos mais, que desperdiçamos mais comida, isto para dar exemplos concretos. E, portanto, há um trabalho aqui a fazer do que é que nós podemos fazer para desperdiçar menos, para que outros possam ter mais. E o nosso trabalho em Portugal passa muito por aqui, por sensibilizar, por campanhas de sensibilização e por campanhas de comunicação para estas questões. Depois um trabalho mais fino com os agentes políticos e depois procuramos também muito trabalhar estes temas junto das comunidades cristãs e trabalhamos também muito com os professores de Educação Moral e Religiosa Católica num programa que se chama MOFT pela Mudança, que procura trabalhar também estes temas dentro das comunidades cristãs. E depois temos também um outro trabalho com os voluntários do voluntariado missionário, que já fazemos desde o fim dos anos 90, de coordenar uma rede de organizações que envia voluntários em missão e que muitas vezes esse é um primeiro passo para o despertar e para a sensibilização para estas causas. Mas no fundo, em Portugal, aquilo que nós fazemos é sensibilizar para as questões do desenvolvimento e da justiça social. A questão dos voluntários é muito importante e a Fundação Fé e Cooperação trabalha com projetos de voluntariado, digamos, de curta duração, mas também muito com aqueles que partem por mais tempo, e isto é uma rede já de alguma envergadura e é muito importante e é um trabalho constante, diário vosso, esta ligação e coordenação de quem está longe, não é? A trabalhar mas numa relação muito estreita com a Fundação Fé e Cooperação.
Exatamente. Os voluntários que partem de curta duração, muitas vezes é a semente, não é? Pois. É para depois um compromisso mais longo, que de facto as pessoas depois fazem por períodos de 1, de 2 anos, de 3 anos. Na Guiné-Bissau, de facto, a equipa tem crescido muito, hoje somos mais de 50 pessoas na Guiné-Bissau. Estamos a trabalhar na área da educação e a área da educação é de pessoas para pessoas, por isso precisa sempre de pessoas. Temos, assim, muitos professores que estão a dar formação desde o pré-escolar até ao ensino secundário, mas também dizer que a nossa equipa na Guiné-Bissau tem cada vez mais guineenses. Isso para nós é uma alegria, quer dizer que no país há pessoas com competências que querem também pôr essas competências ao serviço do bem comum do seu país e por isso a nossa equipa cada vez mais tem guineenses e portugueses que juntos trabalham em particular nesta área da educação, mas também nesta área deste projeto de apoio à criança. Nós estamos no Ano Europeu de Desenvolvimento. Há uma rede europeia de organizações católicas para o desenvolvimento que se pronuncia regularmente também sobre as opções europeias e da Comissão Europeia relativamente aos programas de erradicação da pobreza. E nesta linha em que há metas do milénio de combate à pobreza, a verdade é que vivemos a nível europeu uma crise económica que colocou a própria Europa em situação de pobreza e, por vezes, a própria Europa parece falar muito em programas de auxílio em territórios mais distantes, mas no seu próprio seio há hoje franjas de pobreza que estão a aumentar. Como é que vivem a partir deste contraditório, digamos, este paradoxo, até que ponto é que as instâncias europeias estão sensíveis e há necessidade de reformular algumas políticas neste campo? Primeiro dizer que, enquanto Igreja, acho que estamos muito bem posicionados precisamente para poder falar sobre estas questões e ser interlocutores dos decisores políticos, o que dizia um pouco a Patrícia, influenciar as políticas, porque a Igreja tem este papel de estar num local em que está próximo dos mais pobres, conhece a sua realidade, portanto não é retórica política, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura que lhe permite dialogar com os decisores e por isso aqui há um caminho da própria Igreja que, através desta rede europeia, é feito, mas que se alarga a vários setores e acho que a Igreja pode ter um papel determinante. Relativamente à questão das pobrezas, de facto, cada vez faz menos sentido a questão de dividirmos o globo em norte-sul. A pobreza existe em muitos sítios, existe nas nossas cidades, existe nos nossos países, existe nos continentes. Também não podemos cair no risco de pensar que todos os continentes, que agora o mundo é globalizado e por isso que todos os continentes estão no mesmo patamar. Não, há de facto sítios onde a pobreza é mais aguda e é mais extrema, mas está em muitos sítios. Mas também é importante perceber que as questões de pobreza estão globalizadas. Se hoje o Papa Francisco nos alerta para a questão de Lampedusa, as pessoas que fogem dos seus países e querem vir para a Europa vêm porque estão a viver situações de pobreza. Por isso, as questões das migrações, as questões da pobreza, as questões de pobreza também na Europa, prendem-se com questões de justiça social, com questões de uma repartição mais equitativa e mais justa dos bens que existem no nosso planeta e, por isso, as questões são complexas, estão juntas, importa que, enquanto cristãos, tomemos a palavra, denunciemos situações de injustiça e depois possamos agir no nosso contexto, cada um, localmente, internacionalmente, mas sempre com esta visão alargada que a Europa não pode ser uma ilha, não pode ser, não conseguimos resolver os nossos problemas cá dentro sem olhar para os problemas de um continente, nomeadamente a África, que está aqui ao lado. Ana Patrícia, a referir há pouco esta advocacia social, começam a notar, pela vossa experiência concreta, que a voz das organizações começa a ser cada vez mais escutada e a ter capacidade de mudar políticas efetivamente, quando falamos de comissões europeias, de instâncias mais elevadas a nível da tomada de decisões, que este arco de organizações começa a ter um outro peso na hora de decidir? Sim, isto é um processo que é sempre muito longo e é um processo de formiguinha, muito difícil, mas que as organizações vão estando cá. E aquilo que nós temos sentido é precisamente que agora começamos a ter alguns resultados.
e estamos agora a discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2000 foram definidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015, que terminam agora, e de agora para a frente estamos a definir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E houve uma série de críticas aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e das organizações, e as organizações agora foram também chamadas a participar deste processo de definição dos novos objetivos, que não tinham sido nos primeiros, e agora estão nesse processo. E isso é um passo muito, muito importante, porque estes novos objetivos refletem outras realidades que os primeiros não tiveram imensa importância, porque sem eles não conseguiríamos estar aqui hoje, no momento em que estamos, e refletir sobre estas questões globais, mas que tinham algumas deficiências e fragilidades que as organizações foram denunciando e que agora estão elas próprias a discutir e estão no palco das discussões e das grandes discussões e das grandes decisões que estão a ser tomadas ao nível das Nações Unidas. E por isso são passos pouco mediáticos, mas que quem está no meio reconhece que as organizações vão tendo este poder de ir influenciando algumas políticas, com todas as dificuldades que tudo isso tem, claro. Susana, olhando para os próximos 25 anos, qual será o itinerário? O que é que têm previsto, os vossos sonhos, projetos a médio e longo prazo? Por onde caminhará então a Fundação Fé e Cooperação nas próximas décadas? Começando por Portugal. Aqui em Portugal acho que há muito caminho a fazer. Nós ainda somos uma organização que é conhecida da estrutura eclesial, mas que ainda é pouco conhecida na base, nas comunidades, nas paróquias, e precisamente acho que aqui há um caminho importante de levar a fé que mais próxima das pessoas, precisamente alertando para que o nosso comportamento aqui, a maneira como vivemos, os nossos estilos de consumo têm impacto no planeta aqui e lá fora, mas também que há uma coerência de fé que é importante e que estas questões, para nós que somos cristãos, estão plenamente ancoradas na nossa fé. Por isso, um trabalho importante aqui em Portugal é uma aposta que temos para o futuro, de continuarmos a trabalhar com o voluntariado missionário, mas também com as dioceses, com as estruturas e fazendo mais também esta ponte com as igrejas lusófonas. Lá fora, estamos precisamente este ano a definir o nosso próximo plano estratégico e por isso estamos nessa reflexão em que áreas trabalhar. Claramente a Guiné-Bissau continuará a ser um dos países importantes para a FEC, até porque é um dos países com maiores fragilidades dentro do contexto lusófono, mas Angola e Moçambique também. A aposta na educação faz todo o sentido, continua a fazer sentido, porque pessoas educadas têm um grande potencial de mudança no seu país e, portanto, a educação é seguro que estará no nosso futuro e na nossa agenda. Muito bem. A Susana, Ana Patrícia, muito obrigado por terem estado hoje aqui e as melhores felicidades, então, para a Fundação Fé e Cooperação. A cooperação e o esforço solidário pela promoção da dignidade humana, o trabalho da Fundação Fé e Cooperação, que está a assinalar 25 anos de existência. Ficamos por aqui. Recordo que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, emitida pela Antena 1, quando forem 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se as quiser.